Queridos amigos, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o estudo da noite de hoje é a nossa amiga Lilian Campos, que ela vai falar sobre o tema Ide e Evangelizai a todas as gentes. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 156, Céu com Céu. Está uma passagem em Mateus, no capítulo 6, versículo 20, uma fala de Jesus que diz assim: Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. E aí Emmanuel vai fazer as considerações dele diante dessa passagem em seguida. Em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa que presumem encontrar. Nessa declaração de Jesus, positivo recurso de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, recebendo maiores possibilidades na terra. O que lhe parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Por não puderem assambacar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Certo, brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que, nas regiões imediatas à atividade humana, ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões, nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Quando o Mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-vos a dilatar os valores do bem na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem apega os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontando riquezas no cismo da vida. Ninguém se engana nesse sentido. Além da terra, fugem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para percebê-las. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. É interessante de que Emmanuel ele traz para a gente a figura do céu, né? Reino dos céus. A gente costuma dizer muito nos estudos em que Jesus ele falava por parábolas justamente para trazer nas reflexões daqueles personagens, do cenário, mas todas as histórias Jesus queria trazer um sentido sobre o reino dos céus. E aqui em Emmanuel ele coloca bem, até mesmo no final, a questão do contemplar do céu. Esse contemplar é onde a gente olha para o céu numa imagem qualquer, né? Uma noite bonita, ver as estrelas. E quando a gente olha para o céu, é esse processo de sintonia. O contemplar não é somente ver, tá bonito, mas
aquilo não faz sentido de transformação. O contemplar é justamente buscar isso, buscar essa leveza. E aqui ele coloca bem essa questão quando a gente aplica essas lições, quando a gente vivencia, é justamente estabelecer esse contato com o divino. Nós entendemos de que a matéria ela tem uma força bruta, né? ela é bruta, uma característica bruta, e esse contato de leveza, de retirar esse peso, está justamente nesse contato espiritual. Por isso a importância do investimento do espírito. Estamos aqui uma noite chuvosa, ao mesmo tempo contemplando o que a oradora vai falar daqui a pouco para a gente sobre o tema, mas fazer todo esse arsenal de conhecimentos uma ferramenta para esse papel de transformação. E aqui ele coloca bem, olha, quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carga preciosa. Ou seja, tudo aquilo que a gente vivencia, se é de coração, se faz justamente pleno com essa mentalidade de mudança íntima, que nós estamos aqui, entendemos de que reencarnação é justamente uma ferramenta para a gente promover esse melhoramento íntimo. O objetivo dela é esse, né? A gente evoluir. E aí ele coloca, quem trabalha diariamente na prática do bem, vive aumentando riquezas nos cismos da vida. Então, quando Jesus coloca para a gente de a gente juntar esses tesouros nos céus, é justamente a gente fazer essa proposta da ver o Evangelho num propósito de sentido, para que a gente possa aplicar esses conhecimentos trabalhando, vivenciando. A gente costuma dizer que sempre no nosso laboratório íntimo, que é a família, ao mesmo tempo espalhando isso via sociedade. Ali ele vai falar muito bem hoje a questão da evangelização, né? Que o objetivo dela é justamente tornar o homem de bem, promover a transformação do indivíduo, desse espírito, para que ele possa cumprir ali a sua missão de ser homem de bem. Então, que a gente possa, nessa lição que Emmanuel ele faz uma análise, uma reflexão, né, em Mateus, no capítulo 6, no versículo 20, diz justamente disso, que a gente possa buscar valores, possa buscar fontes para o nosso melhoramento íntimo. A gente quer contemplar o céu, ou então a gente, figuramente, a gente quer estar num estado mais puro, com mais tranquilidade, simplicidade e pureza no coração. Precisamos justamente combater aquilo que nos impede de chegar a esse ponto, que é justamente combater o orgulho, combater o egoísmo, combater tudo aquilo que ainda nos prende a seguir para essa libertação, aquilo que ainda nos prende, né? E contemplar esse céu é justamente disso, que se a gente for fazer esse exercício num dia qualquer, a gente percebe da simplicidade disso e a leveza que essa contemplação nos traz. E hoje nós estamos justamente aqui com o objetivo de deixar a bagagem mais leve, deixar a bagagem da nossa viagem cada vez mais leve e pura, para seguirmos com essa água pura, cristalina do Evangelho, a qual tantos estudamos, a qual conhecemos, mas que precisa fazer sentido para esse nosso papel de transformação íntima. Então vamos levar nossos pensamentos a Deus e agradecer ao amigo mestre Jesus, agradecer aos amigos espirituais que nos acompanham, que auxiliam essa casa de caminho, agradecer pela oportunidade de nós estarmos aqui em mais um dia, aprendendo um pouco mais das lições desse teu Evangelho, para que possamos transformá-los em sementes e sair para semear nos horizontes das famílias,
da sociedade, mas principalmente cultivar em nosso solo íntimo, garantindo esse papel de transformação, retirando as mazelas do homem velho na construção desse homem novo. Que a nossa irmã Lilian, junto com os amigos espirituais que a orientam, possa justamente trazer para nós ferramentas para que a gente possa garantir a vivência, garantir a oportunidade para que possamos cumprir com o compromisso proposto para auxiliar esse planeta em regeneração. Pedimos amparo a todos aqueles espíritos que passam por provações, que passam por desafios, por sofrimentos, que possamos mentalizar em toda palestra, para que possa o tema, a palavra divina, acolher os corações, para caminharmos juntos nesse exercício da transformação desse planeta, visando a nossa transição planetária. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, vou passar a palavra então para a nossa irmã Lilian, que ela vai falar sobre o tema Ide e evangelizai a todas as gentes. Boa noite a todos. Boa noite. Então vamos falar sobre o tema, iniciando com a fundamentação evangélica, de onde surgiu o tema. E aí, no capítulo de Marcos, capítulo 15, versículo 15, Jesus disse: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, esta foi uma solicitação, foi um convite, foi uma advertência de Jesus nos seus últimos momentos na terra com os discípulos. Essa fala ocorreu logo após a crucificação, em que ele já tinha saído do sepulcro, né? Foram no local onde ele tinha sido sepultado, e não localizaram. Já tinha aparecido para Madalena e, por fim, ele comparece, encontra os discípulos dormindo e ele fala: Ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. Então, foi a última solicitação do Mestre para os discípulos, e é uma solicitação que ecoa até os tempos atuais para cada um de nós. Ele está nos convidando a contribuir com o trabalho que ele iniciou de implantação do reino de Deus na terra a partir do coração de cada criatura. E a gente, analisando esta passagem, a gente destacou 2 pontos principais. Primeiro, o ide. O que ele quis dizer com o ide? O ide tem um significado de despertamento, de movimentação, para que a gente rompa com a nossa condição humana de muitas vezes nos acomodarmos com as facilidades transitórias, né? Emmanuel nos adverte que muitos de nós estamos vivendo, durante a nossa encarnação, o sono da Terra. Haroldo Dutra fala assim, aquele soninho gostoso das distrações terrenas, o soninho gostoso da acomodação, o soninho gostoso de tudo que nos apraz, rejeitando ou não buscando, não atentando para tudo aquilo que é realmente importante, necessário, essencial para as nossas vidas imortais. Tudo aquilo que é essencial para que nós realmente alcancemos a felicidade que todos nós almejamos. Então, é um convite para que a gente saia do lugar em que estamos para ir além. É um convite à movimentação. E aí, nós vamos ver no livro Caminho, Verdade e Vida,
a seguinte advertência: nos ensinos fundamentais de Jesus é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos e fantasias. Então, para que a gente desperte para a realidade da nossa existência imortal, para a realidade da nossa essência espiritual, para que a gente desperte para aquilo que realmente faz sentido para as nossas existências. Então, é um convite primeiro a essa movimentação. E não é possível fazer esta movimentação, não é possível esse despertamento, sem que nós façamos primeiro uma viagem para dentro de nós mesmos. Então, ide também é um convite para que nós venhamos, para a gente ir para dentro de nós mesmos, examinar a nossa situação na Terra, examinar a nossa vida de encarnados, examinar como tem sido a nossa conduta, examinar como tem sido o padrão dos nossos pensamentos, examinar se nas nossas vidas de relações nós estamos realmente atentos e despertos para os compromissos espirituais que nós assumimos, se nós estamos despertos para aquilo que realmente é importante, para onde está o nosso tesouro. Então, é um convite para dentro de nós mesmos, que a gente possa fazer esse exame íntimo para situar onde nós realmente estamos. A partir de que ponto nós vamos começar a nos movimentar? A partir de que ponto eu começo o meu trabalho de renovação íntima? Porque eu não posso pregar o Evangelho se eu não tenho estruturas, se eu não tenho bases consolidadas, se eu não tenho fundamentado em mim as bases da divulgação, para a divulgação desse Evangelho. Então, Emmanuel também, no livro Coletânea do Além, ele fala o seguinte: a grande necessidade, ainda e sempre, é a da evangelização íntima, para que todos os operários da causa da verdade e da luz conheçam o caminho das suas atividades regeneradoras, aprendendo que toda obra coletiva de fraternidade na redenção humana não se efetua sem cooperação legítima, cuja base é o esclarecimento sincero, mas também a abnegação em que o discípulo sabe ceder, tolerar e amparar no momento oportuno. Então, esse ide diz respeito à nossa movimentação em torno da nossa melhoria, da nossa renovação, da nossa reforma, da busca por estudo, pelo conhecimento, pela compreensão do Evangelho, na sua expressão mais simples e mais profunda. Que a gente busque implantar esses valores nas nossas existências, nos nossos sentimentos, nos harmonizarmos intimamente para que nós estejamos em condições de cooperar de forma consistente para a divulgação do Evangelho. Então, esse trabalho começa em nós, e diz respeito, e de buscar todos os recursos necessários para que você possa se preparar para evangelizar todas as criaturas. E esse movimento de nos evangelizarmos intimamente passa, primeiro, do autoconhecimento. Quando Allan Kardec pergunta qual o meio mais rápido, eficaz, para alcançar a transformação moral, os Espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo. Nós temos necessidade de fazermos exame constante das nossas consciências, exame constante da nossa jornada, da nossa caminhada, exame constante das nossas expectativas, exame constante dos nossos objetivos existenciais para saber se eles estão alinhados com os propósitos do Evangelho, se eles estão alinhados com o propósito do Cristo, especialmente se estão alinhados com o propósito da nossa encarnação. Jesus espera de nós que nós sejamos felizes, que nós sejamos perfeitos. Eu estou me esforçando tanto quanto possível para que a minha existência
na minha existência eu possa alcançar o máximo de perfeição que me é possível, eu estou me esforçando todo o possível para ser uma pessoa hoje melhor do que ontem, eu estou fazendo todo o esforço possível para que a minha existência possa contribuir positivamente para a existência de outras criaturas. São reflexões que nós devemos fazer todos os dias. Alguém tem uma queixa contra nós? Se tem, nós devemos e podemos buscar os meios de resolver essa questão. Eu fiz todo o bem que eu podia fazer. Se eu não fiz, aproveito toda a oportunidade possível para reparar essa falha. Isso é o exame que nós devemos fazer constantemente à nossa consciência. Isso sem muita ansiedade também. O verdadeiro santo, o santo é aquele pecador que não desistiu de acertar. Então nós também não devemos ter aquela como meta nos tornarmos perfeitos de um lance só. A natureza não dá saltos. Fazer esse exame, mas com muita compaixão por nós mesmos, pela nossa jornada, pelas nossas conquistas, inclusive pelas dificuldades que nós ainda não conseguimos superar. E lembrar que o verdadeiro espírita não é aquele que já se tornou perfeito, é aquele que se esforça para domar suas más inclinações. Então, examinar, eu estou fazendo esforço para superar, romper com aquelas imperfeições que ainda me mantêm numa posição que não é a que eu gostaria. Eu estou fazendo todo o esforço possível para ser a pessoa que eu desejo ser. Esse é o exame que nós fazemos. Não examinar, Divaldo ainda não sou, igual Divaldo ainda não sou, igual Chico ainda não sou. Não, eu sou melhor do que ontem. E especialmente estou fazendo todo o esforço para ser melhor. Esse é o exame que nós devemos fazer intimamente. Isso é ir para dentro de nós e consolidar as bases do Evangelho para que nós tenhamos força, nós estejamos em condições de efetivamente divulgar o Evangelho. O segundo aspecto dessa mensagem é pregar o Evangelho. Evangelizar é pregar o Evangelho. Quando ele fala de pregar o Evangelho, ele não está falando somente daquelas pessoas que falam sobre o Evangelho. Vai muito além. Evangelizar, pregar o Evangelho, vai muito além das falas, dos discursos, Inclusive, Emmanuel fala que geralmente vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. Quantos não estão distorcendo as mensagens cristãs, distorcendo a essência do Evangelho, então é para conduzir para os próprios interesses. Quantas lideranças que se dizem religiosas, representantes da fé, representantes do cristianismo, não têm se equivocado. E não se equivocado sem querer, mas se equivocado de propósito. Então, quando nós falamos em pregar o Evangelho, falamos em evangelizar, nós estamos falando de muito mais do que palavras, de repetir as citações do Evangelho, as passagens dos Evangelhos. Vai muito além disso. Quando nós falamos de evangelizar, nós estamos falando de transformar as vidas. Nós estamos falando de tocar corações. Nós estamos falando de renovar consciências. Nós estamos falando de transformar a humanidade. Nós estamos falando de implantar o reino dos céus no coração de todas as criaturas. E muitas vezes isso não pode ser feito com palavras. Então tem uma frase atribuída a Francisco de Assis que fala que nós devemos pregar o Evangelho por todas as formas ao nosso alcance, se necessário, por palavras. E tem ainda uma outra frase atribuída a Francisco de Assis que diz que nós devemos viver o Evangelho, porque muitas vezes nós somos o único Evangelho que a criatura vai ler. Quantas criaturas não estão observando os nossos passos, as nossas condutas, as nossas falas, as nossas ações e muitas vezes se inspirando através desses atos para se transformar.
quando nós vemos esses grandes vultos da humanidade que fizeram tanto pelo cristianismo, fizeram muito mais por suas ações do que por suas palavras. E ainda assim nos tocaram. Quantos nós não gostaríamos, né, de ter aquela doçura de um Francisco Xavier, aquela abnegação de um Divaldo Franco, aquela amorosidade de uma Madre Teresa de Calcutá? Mas nós somos espíritos. Como age uma pessoa que ama? Como age a pessoa que ama? Nós podemos ter pessoas absolutamente cristãs vivenciando perfeitamente o Evangelho que não se denominam cristãs. Então Jesus mostrou como é amar todas as criaturas, e essa é a mensagem dele. Lembrando as pessoas que não são cristãs, Mahatma Gandhi tem uma história que ele foi agredido por um soldado inglês e ele não reagiu. Não, ele era perseguidor dos cristãos, já adversário do Cristo, até o momento que Jesus falou: por que me persegues? Ide e pregai o Evangelho. Então, Paulo, ele desperta naquele momento, desperta a sua consciência para a grandeza do Cristo. Busca consolidar em sua consciência, não só conhecer o Evangelho, a história de Jesus, os seus feitos, busca escrever, registrar aquilo tudo, estuda profundamente, consolida dentro de si aqueles conhecimentos, a sua fé, a sua coragem, se prepara para se tornar depois o vaso escolhido para levar o Evangelho a todas as gentes. O vaso escolhido que se tornou apóstolo dos gentios, que disseminou a mensagem cristã aos povos não judeus. Aquele que deu a contribuição tão grande na compreensão do Evangelho para nós que ainda éramos crianças espirituais naquela época. Alguém pode negar o valor de Paulo? A importância da sua contribuição na evangelização da humanidade? Então, o Espírito que despertou de onde estava e fez o que pôde na sua condição. Imagine só Maria de Magdala, uma mulher pecadora, que ao contato do Cristo renovou toda a sua existência para se tornar a mensageira da imortalidade. Lá no livro Primícias do Reino fala que ela se torna uma grande divulgadora do Evangelho durante toda a sua existência. Zaqueu, diante do Cristo, não, se eu lesei alguém, devolvo, dou metade dos meus bens. Jesus fala: hoje a salvação esteve nessa casa. E a partir daquele momento, Zaqueu vai e começa a vivenciar o Evangelho, começando na sua consciência, na sua casa, até o ponto de se tornar um grande divulgador do Evangelho. O livro de Missas do Reino também fala, se tornou um grande divulgador do Evangelho, um grande evangelizador até o fim da sua vida. Francisco de Assis. Alguém que se apropriou tão profundamente das lições evangélicas que passou a vivenciá-las de forma tão profunda, talvez seja o espírito que mais se aproxima de Cristo, né? Nós temos conhecimento dentre os encarnados. E isso cumpria, ele vivenciava o Evangelho em relação realmente a todas as criaturas, aos irmãos animais, respeito à natureza, respeito a todas as criaturas, uma vida de devoção e de vivência cristã. Aí tem uma história muito interessante que ele não havia veículos na época, né? Então caminhava assim, longas estradas para chegar até um ponto. Ele ia a um convento, chegou lá e tinha passado da hora de entrar. E trancaram ele para o lado de fora, uma região, uma época de inverno, muito frio, não lembro se era chuva, se era nevasca. E ele começou a celebrar, comemorar aquela situação. E a pessoa está perguntando: mas como? Você está maluco? Você está comemorando? Está feliz porque a gente vai morrer aqui do lado de fora com esse frio? Não, eu estou agradecendo porque agora estou inteiramente nas mãos de Deus.
Isso é Evangelho em sua profundeza, porque confiar tão profundamente no amor de Deus por todos nós é nível máximo de incorporação da mensagem cristã. Além do amor para todas as criaturas, o amor a Deus no nível extremo. Então, Francisco de Assis, um grande divulgador do Evangelho, porque viveu esses valores, esses sentimentos em sua profundidade. Bezerra de Menezes, espírito mais contemporâneo, que também estudou profundamente o espiritismo. Allan Kardec que codificou a doutrina espírita, mensagem ao Consolador Prometido, o Evangelho Redivivo, sistematizou, produziu obras, mas mais do que tudo, o que fez com que o seu trabalho fosse tão consolidado foi a sua autoridade moral. Essa autoridade moral também foi conquistada através da vivência cristã, da vivência do Evangelho. Depois, Bezerra de Menezes também se apropriou dos conhecimentos, já tinha consigo os valores cristãos, se apropriou dos conhecimentos espíritas, despertou e foi vivenciar esses valores, colocando a serviço de todas as criaturas, se tornou um médico dos pobres, e esse grande colaborador da doutrina espírita, Francisco Cândido Xavier, aceitou o chamado. Quando Emmanuel chama, porque tem um trabalho para você aceita. Mas como é que é? Quais as condições? Já tem 3 condições. Disciplina, disciplina, disciplina. Aceitou. Ide, foi, buscou, se preparou, seguiu todas as recomendações, se esforçou, se dedicou, psicografou todas aquelas obras, mas ele não teria permitido que as suas obras tivessem a notoriedade que tiveram se a sua conduta moral não estivesse perfeitamente alinhada com as obras, com o conteúdo daquelas obras, conteúdo de obras que traziam lições essencialmente cristãs. Então foi uma criatura que evangelizou pelos livros, sem dúvida, mas que evangelizou muito mais pela sua vivência. Só de estar perto daquela criatura, as pessoas já se sentiam consoladas. Divaldo Franco também recebeu o chamado da espiritualidade para a divulgação do Evangelho Redivivo, do Espiritismo, através da psicografia, publicou vários livros, mas mais do que isso, o trabalho assistencial que ele realizou, de grande importância, e a vivência cristã irrepreensível, que foi o que tocou tantos corações a ponto de muitas vezes convertê-los à doutrina espírita. Então, em todos esses exemplos de grandes divulgadores do Evangelho, nós temos a conduta pessoal como a grande referência, o grande aval para que pudesse esse trabalho de evangelização tocar tanta gente. Mas nós não somos essas criaturas. Nós somos criaturas imperfeitas. Muitas vezes não somos médios psicógrafos, não somos médios videntes, nem audientes. Talvez não tenhamos disponibilidade para divulgar o Evangelho pela palavra, subir à tribuna e falar sobre a mensagem espírita. Mas nós somos cristãos convidados a darmos testemunho da nossa transformação em todos os lugares. E nós somos capazes de transformar vidas à nossa volta. O trabalho de evangelização tem grande importância nas casas espíritas, porque embora não vão transformar as criaturas, o contato com essas mensagens, o contato com o Evangelho puro, o contato especialmente com o sentimento de acolhimento que ele recebe nesses ambientes, transformam a vida dessas criaturas. Então, quantos espíritos depois não retornam e falam assim, olha, minha vida foi difícil, mas quando eu estava naquela dificuldade, eu lembrava daquela lição que eu aprendi na evangelização. André Luiz fala
que lá no plano espiritual é o que, quando ele despertou da sua realidade, foi quando ele despertou, e aí é o que ele lembrou, foi a prece ensinada pela mãe. Então, quantas outras criaturas não lembram de uma música ensinada numa escola de evangelização? Nós somos evangelizadores na casa espírita que nós estamos, somos evangelizadores em nossos lares, os nossos filhos, os nossos netos, às vezes de vizinhos. Então, nós temos a possibilidade de transformar e impactar muitas vidas ao nosso redor. Mas, para isso, nós precisamos que as nossas condutas, nossos comportamentos estejam alinhados com a proposta cristã, para que a mensagem possa ser entregue na sua integral pureza. E aí nós destacamos algumas histórias muito interessantes, porque a gente pensa que evangelizar todas as criaturas existe um trabalho muito grande. Aí eu lembro de duas historinhas muito interessantes. A primeira é de uma professora que para ir ao seu trabalho ela pegava um trem, uma longa distância, e durante esse trajeto ela ia jogando sementes de flores pela janela. E depois de um tempo ela viu que todas essas flores, todas essas sementes floresceram, né? Então ela tinha um jardim em torno do seu trajeto. Então nós também podemos fazer isso. Pequenas sementes do nosso amor podem formar um jardim à nossa volta, né? Tem uma outra história muito bonitinha que fala que uma pessoa todo santo dia ele ia buscar água a uma longa distância e ele tinha um balde furado de um dos lados. O lado que tinha aquele balde furado, um pouquinho de água todos os dias, formou um canteiro, né, no seu trajeto. Então, nós podemos ter essa pequena dose de regra diária em todos os corações que percorrem conosco. Quantas vezes nós não temos uma vida tocada por um bom dia? Quantas vidas não são tocadas por um olhar? Às vezes você encontra a pessoa na rua e ela te pede assim, uma contribuição, né? Uma doação, você fala, eu não tenho. Mas a pessoa fala assim, mas muito obrigada porque você me ouviu, me falou comigo. Normalmente as pessoas não param, não falam conosco. Eu vi uma vez uma notícia bem interessante. Um médico transformou a vida de uma pessoa simplesmente porque era uma pessoa trans e ele a chamou pelo nome social. Qual o nome? Qual é o seu nome? Qual nome você quer que coloque aqui na sua receita? Isso transforma a vida de uma pessoa. Então nós podemos transformar a vida de pessoas muitas vezes que nem vão conviver no longo tempo conosco, né? Nosso amigo que traz uma balinha para todas as pessoas, quantos corações já não foram tocados por esse gesto pequeno que está ao alcance de cada um de nós? Quantas pessoas não sentiram as nossas preces? Quantas pessoas não foram beneficiadas por estudo do Evangelho no Lar, porque participaram conosco? Senão, naquele dia eu estava lá, eu vi aquela lição, aquilo me tocou profundamente. Então, nós podemos transformar vidas a partir de gestos muito pequenos, né? Então, nós temos que estar atentos. E um aspecto importante da divulgação do Evangelho diz respeito à missão dos espíritas. Nós somos os trabalhadores da última hora. É esperado de nós que nós colaboremos com esse processo de transformação que está cada vez mais intensificado. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, o Espírito Erasto diz o seguinte: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades à sua propagação. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, pensei, mas que importam.
É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélica. Então, os espíritas têm uma grande missão nesse processo de divulgação do Evangelho. Mas ele fala que será necessário que nós sacrifiquemos os nossos hábitos. Não dá para transformar o mundo sem transformar nós mesmos. Nós começamos mudando pequenos hábitos. O hábito de falar palavrão, o hábito de reclamar, o hábito de falar mal da vida alheia, ou só de falar da vida alheia. São pequenos hábitos que nós ainda temos. O hábito da alimentação excessiva. É preciso sacrificar velhos hábitos. É preciso sacrificar os vossos trabalhos. Muitas vezes, para realizar um trabalho na casa espírita, as pessoas têm de renunciar a trabalhos que remuneram mais. Renunciam aos trabalhos porque eles têm um propósito. Eu conheci uma pessoa que falou o seguinte: depois que ele se aposentou, ele foi convidado para trabalhar em muitas empresas, com propostas financeiras muito boas. Mas ele decidiu que depois que ele se aposentou, ele só trabalharia para Jesus. Ele trabalhava bastante. Então, sacrificar os vossos trabalhos, as vossas futilidades. Hoje eu não posso ir ao centro, não. Hoje é o capítulo final da novela. Mas tem um trabalho, é reunião mediúnica. Não, mas hoje é o último capítulo da novela. Então, muitas vezes nós temos que renunciar aquelas futilidades que muitas vezes nos comprazem. Deixar de assistir uma série para fazer um trabalho, para fazer um estudo. Um dia de chuva desse, muitas vezes a pessoa não quer sair de casa, não, quentinho aqui. Muitas vezes tem que renunciar a esse conforto. Tudo isso nós renunciamos pelo bem da divulgação do Evangelho. Tudo isso consolida em nós a vivência do Evangelho. Nós sabemos que nós estamos desamparados, estamos secundados pelos Espíritos, que estão antes de nós em todos os trabalhos que são realizados. Mas é importante que os Espíritas compreendam a importância da sua contribuição. E Bezerra de Menezes ainda fala que o Espiritismo nos solicita, Bezerra de Menezes não, Emmanuel, o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Está no livro Estudo de Vida, capítulo 40. Então, para a divulgação do Evangelho, além da nossa vivência, além de transformar as nossas vidas para que a partir dessa transformação nós possamos tocar outros corações, devemos também empregar todos os recursos possíveis para divulgar a nossa mensagem. Usar as redes sociais, sim, usar o cinema, nós temos filmes espíritas cada vez mais sendo produzidos, a televisão, tem muitas novelas com a temática espírita, tudo isso é extremamente importante. Allan Kardec, além de escrever os livros, ele deu uma revista, então as revistas são importantes, jornais, todos os meios de comunicação são extremamente relevantes para a divulgação da mensagem espírita. Mas é necessário que a gente também busque, Divaldo falava que a gente busque a simplicidade das expressões. Então, a gente às vezes está muito preocupado em ter um Instagram da Casa Espírita, né? Está muito preocupado em criar palestra para o YouTube. Simplificar. Levar a palavra pura. Manter as casas abertas para que a gente possa olhar no olho das pessoas, para que as pessoas possam entrar. Buscar simplificar a nossa linguagem para que seja compreendido por todas as criaturas. Levar o Evangelho ao simples também é um grande desafio da divulgação da mensagem espírita, da evangelização dos corações humanos. E finalizando, nós percebemos que são chegados os tempos, quando nós falamos com tanta frequência na transição planetária, significa que nós estamos sendo convidados a refletir se nós fizemos a transformação que deveríamos no tempo adequado.
nós estamos nos esforçando para que isso ocorra no menor tempo possível, com menos conflitos possível. Então, a transição planetária é uma movimentação que se dá a partir da transformação dos corações das criaturas que habitam o orbe terreno. Então, nós estamos contribuindo para que essa transição ocorra. Nós estamos dando a nossa contribuição para essa transformação moral do planeta Terra, para que nós possamos viver uma nova experiência de regeneração, de transformação, com menos dor, menos sofrimento, com lutas mais na base da vivência cristã, com menos perversidade. Esse é o nosso trabalho, a partir da transformação dos corações das criaturas. Então, no livro Ceifa de Luz, Emmanuel fala: prossigamos atentos na construção da doutrina espírita sobre os princípios de Jesus, porquanto seja hoje, amanhã, depois de amanhã ou no grande futuro, todas as criaturas da terra, uma por uma, se aproximarão da escola do amor e da verdade, a fim de encontrarem a felicidade real, não só no campo da inteligência, mas também, acima de tudo, nos domínios do coração. Então, meus irmãos, que nós possamos estar cientes de que evangelizar, ir e evangelizar, significa aproximar os nossos corações dos corações dos nossos irmãos em humanidade, para que o reino da terra, o reino de Deus se faça presente em todos os corações, e aí sim a terra possa viver uma nova experiência de muito mais amorosidade, solidariedade, fraternidade e vivência cada vez mais cristã. Então, agradeço muito a oportunidade e devolvo a palavra ao Felipe. Agradecemos a Lívia, pela oportunidade de reflexão do tema evangelização. Lembrando que a casa dispõe também da tarefa da evangelização da criança, do jovem e também da família. Então, quem quiser participar, aos sábados, a partir das 3 horas da tarde, a casa abre para que a gente possa ofertar o estudo da doutrina espírita com toda a família, Então, depois de fevereiro, nós estamos planejando a partir de março abrir as portas, e voltar com as atividades da evangelização, que por enquanto está em recesso, E nós estamos finalizando as palestras de janeiro, Nós vamos começar fevereiro, e fevereiro é o mês de aniversário da casa. Nós vamos ter uma programação intensa, porque esse ano nós completamos 75 anos, uma data bem simbólica. Então, no dia 15 de fevereiro, é um domingo de carnaval, vai estar aqui nas 9 horas da manhã a Olímpia de Valença. Ela vai estar aqui com a gente, que ela vai falar sobre o Centro Espírita Guardião de Memórias. No dia 18 de fevereiro, que é o aniversário da casa, e é uma quarta-feira de cinzas, nós vamos fazer uma palestra especial contando a história da EDAC, Não vai ter um expositor, vai ter vários expositores contando a história desde o início até hoje da nossa instituição, Então nós vamos comemorar o aniversário dia 18, falando um pouco da história da casa. E no dia 22 de fevereiro, nosso amigo João Luiz do Nascimento de Cachoeira Paulista vai estar aqui com a gente, falando um pouco sobre o espírito imortal. Então, às 9 horas da manhã, e nesse dia vai ter o tradicional bolo. Então, a gente vai convidar todo o movimento espírita também para participar dessa data tão importante para nós. Então, anotem aí na agenda. Então, nós temos 15, 18 e 22 de fevereiro as nossas atividades também. Lembrando também que no dia 23, que é a segunda-feira após o aniversário da casa, a comemoração do aniversário, nós vamos iniciar o estudo sistematizado da doutrina espírita.
segundas-feiras, às 19 horas. Tem um papelzinho ali perto do livro de assinatura para fazer as inscrições. O estudo sistematizado, meus amigos, a gente coloca que a importância dele é justamente olhar a ótica de um tema voltado para as 5 obras da codificação e fazer justamente ali uma meditação do que um livro fala, o que o outro livro fala. É um livro que forma trabalhadores, mas também que, se a gente tem alguma dúvida ou então queira aprofundar ainda mais um determinado assunto, é o estudo sistematizado da doutrina espírita que vai ali auxiliar, ajudar a dirimir as dúvidas, né? A palestra pública é 1 hora só somente, normalmente os estudos é 1h30, mas ele pode ter uma sequência, né? Pode, às vezes termina num dia e aí na próxima segunda reforça aquele determinado tema. Então vale muito a pena participar do estudo sistematizado da doutrina espírita. As inscrições então estão ali próximo ao livro de assinaturas. E também lembrando que aos médiuns da casa, ou então aqueles que fazem o estudo da mediunidade, haverá um seminário sobre mediunidade, comemorando 165 anos do livro dos médiuns, no dia 8 de fevereiro, no Centro Espírita Caminho da Luz. As inscrições é no site do CERJ. Entra lá, cerj.org.br. Tem um íconezinho que vai clicar ali para fazer as inscrições, tá? Quem tiver dificuldade pode me chamar, que a gente também faz inscrições. Daqueles que têm essas dificuldades para participar, tá? Dia 8 de fevereiro. Mas aqui vai ter palestra normal, tá, gente? Apesar da capacitação da mediunidade, a palestra ela vai acontecer normalmente na casa. Então vamos elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, agradecer a oportunidade de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições do Evangelho Redivivo, do Pentateuco, em especial hoje falando sobre a importância da evangelização, transformando as nossas vidas a caminho da regeneração e na proposta de um homem novo. Que nós possamos, nesse mecanismo de pensamentos, vibrar para todos os trabalhadores, colaboradores, visitantes, voluntários que participaram dessa casa, que participam, e daqueles que ainda estão por vir. Que a gente possa externar essas vibrações para a comunidade do Eucaliptal, que abriga a nossa instituição, a nossa cidade de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, Brasil e o mundo, para que a gente possa continuar no caminho correto, no caminho certo, cumprindo com o planejamento proposto e atendendo o convite de auxiliar essa morada em regeneração. Ao mesmo tempo também que a gente possa vibrar em nossos pensamentos, dando consolo para aqueles espíritos que passam por perturbações, que passam por sofrimentos, ou que anseiam o contato com a palavra divina. Que a gente possa ofertar no consolo do Espiritismo, trazendo ferramentas, sementes, para que a gente possa caminharmos juntos na proposta regenerativa. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, aqueles que desejaram a paz, só aguardar que o Serginho e o Luiz Carlos daqui a pouco vão iniciar o trabalho, tá? Obrigado a todo mundo. Tenha todo mundo uma boa noite.